Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José. Amém. Eu recebi um feedback muito positivo de vocês sobre estas últimas reflexões que a gente tem feito, especialmente sobre a dos sacramentos, né? Mas não é sobre os sacramentos que eu queria falar aqui com vocês, não. Olha só, anteontem eu vi um vídeo de um padre. Eu vou me resguardar aqui de não falar os nomes, tá bom? Que eu não quero confusão, não quero polêmica. Eu só vou usar aqui o nome do o caso do vídeo da entrevista do padre para que vocês entendam, onde é que eu quero chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, obrigado, Marta. Então, olha só, eu vi uma entrevista, esses vídeos curtos, esses cortes, né, de Instagram, e era uma entrevista de um padre influencer, muito conhecido, vocês conhecem também. E nessa entrevista, eh, a repórter perguntava para o padre, né, sobre aquela bênção que o bispo, eu não sei se foi Dom Adair, ele fez uma bênção no encontro com o Frei Gilson, e nessa bênção ele pede à Santíssima Virgem Maria que livre o Brasil do comunismo. Confirme para mim se foi Dom Adair, acho que foi ele mesmo. Não foi? Isso, obrigado, foi Dom Adair mesmo, obrigado gente. Então, eh, nessa entrevista, nesse corte de uma entrevista com o padre, a repórter pergunta para o padre o que o padre achava daquela bênção, né, daquela bênção que foi o Dom Adair pedindo à Santíssima Virgem Maria que livre o nosso país, e graças a Deus ele fez isso, que livre o nosso país do mal do comunismo, né. E o padre, cheio de dedos, com medo de ofender não sei quem, ele disse assim: "Nós não podemos criar divergência com as pessoas. Nós precisamos respeitar a diferença de opinião. Então existem as várias opiniões políticas e nós precisamos respeitá-las". Foram estas as palavras do padre. Um padre jovem. Ali no vídeo eu comentei e falei assim: "Minha nossa, como assim respeitar opinião política? Mas que tipo de opinião política? Porque se nós estamos falando do comunismo, essa ideologia, ela não está e não pode estar no mesmo nível de debate de outras opiniões políticas". Gente, isso precisa estar muito claro. O comunismo não é simplesmente uma opiniãozinha política, uma forma diferente de pensar. O que me deixou ainda mais, assim, escandalizado quando eu vi aquilo foi o seguinte: foi um sacerdote falando, e veja bem, o sacerdote não é um sacerdote comunista, não é um sacerdote da teologia da libertação, porque se fosse, eu até ficaria: "Não, claro, né, ele é da teologia da libertação, ele está defendendo, está advogando em causa própria", mas não é não, não é. O que ele estava dizendo é o seguinte: nós precisamos respeitar a diferença de opinião. Mas o que é isso? Diferença de opinião com o comunismo? Gente, você sabe o que é o comunismo? O comunismo foi a ideologia que mais matou durante toda a história. Mais de 100 milhões de pessoas. Fora de guerra. Fora de guerra. Mais de 100 milhões de pessoas.
E por que que a coisa fica ainda mais grave? Porque foram os comunistas que se infiltraram na igreja, que coloca comida na mesa desse sacerdote, que acolhe esse sacerdote como filho e como padre. E tentou e tenta a todo instante destruir a igreja por dentro, se infiltrando nessa igreja. Não pode ser uma simples divergência de opinião política. O que que é isso? É essa ideologia nefasta e ateia que defende pautas como a morte de crianças no ventre, bebês. É essa pauta ateia que quer acabar com todo resquício de religião em todos os países. É essa pauta ateia que defende que crianças mudem de gênero ou de sexo, como você quiser adotar aí a terminologia. Então, como assim você respeitar a opinião, como se esta simples opinião estivesse no mesmo nível de grau de importância? Gente, eu vou divergir de opinião entre nós aqui. E essa diferença de opinião entre nós não vai nos fazer inimigos, porque afinal de contas, não se trata, por exemplo, de questões de dogma de fé. São questões fugazes, né? Do dia a dia. A gente pode ter divergências de opinião e a coisa mais comum que existe é a gente divergir de opinião. Coisa mais comum, normal, e a gente não vai ficar inimigo por causa disso. Eu já falei aqui várias vezes, eu tenho amigos, por exemplo, que acreditam em determinadas aparições da Santíssima Virgem Maria, em outras eu acredito, em outras eles acreditam. Há essa diferença, mas isso não nos faz inimigos, porque a igreja nos deixa completamente livres com relação a revelações privadas. Isso é doutrina da igreja. A gente não pode achar que um é do time da aparição de Fátima, outro é do time da aparição de Nossa Senhora Aparecida, outro é do time. Não existe isso entre os católicos. Aqui sim existe respeito. Agora, você achar que entre um comunista e um outro que tem outra opinião política, isso é uma simples divergência de opinião e que nós precisamos respeitar? Não. Respeitar, não. Vamos lá, vamos falar de senso das proporções? Se não fosse algo tão grave, o comunismo tão grave, mas tão grave, vocês acham que a igreja iria imputar a pena maior de excomunhão a quem se filia a partidos comunistas? Ou será que a igreja perdeu o senso das proporções? Não, não perdeu. A igreja não perdeu o senso das proporções. Quando a igreja concede essa pena, e é a pena máxima da igreja, é porque a coisa é muito grave. Agora vem lá o sujeito, porque quer pagar de bom moço, né, ele não quer parecer defensor de nenhuma causa. Ele tem medo de ser associado aos conservadores, à direita, tem medo até de parecer muito cristão. Não pode parecer muito cristão. Aí ele fala: "Não, nós precisamos respeitar a diferença de opinião", como se todas as opiniões estivessem no mesmo nível de dignidade. Não existe de dignidade dentro de ideologia ateia, comunista. Não existe. Não existe. Logo no início do pontificado do Papa Leão XIV, nós lemos aqui uma das encíclicas mais assim claras do Papa, falando, condenando o comunismo.
E mais, a igreja colocou como excomunhão, não existe excomunhão, por exemplo, para o livre mercado. Existem muitas ressalvas. Isso aqui é preciso ser dito. A igreja faz muitas ressalvas. O cuidado para não deixar o livre mercado assim, como se fosse a coisa mais importante, como se fosse o princípio de todas as coisas, e não é. Mas a igreja nunca colocou, nunca imputou, condenou como pena máxima de excomunhão a quem se declarasse conservador, direitista, nada disso. Agora, comunista, sim. Comunista, sim. Então, veja só, problema, problema é que no nosso país perdeu-se a completa percepção da realidade das coisas, meus amigos. Porque se é um sacerdote falando isso, quantos dos seus das suas ovelhas não são influenciadas por esse pensamento completamente bocó, entendeu? Absurdo, completamente contra a doutrina da igreja, porque ele como sacerdote, sabendo que o inimigo, que o comunismo é inimigo de sempre da igreja, um dos inimigos, hein? A Sagrada Escritura diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Ora, se o último inimigo a ser vencido será a morte, é porque existem outros inimigos. Isso é evidente, tá claro para vocês, não tá? A Sagrada Escritura diz isso. O último inimigo a ser vencido será a morte. Ora, se existe um último inimigo, existem outros tantos inimigos que deverão ser vencidos. Então, esse ateísmo militante, essas ideologias modernas que querem destruir tudo que é cristão, valoroso, caro. Aí você olha para esse pai de família que foi brutalmente assassinado hoje, gente. Gente, que tristeza aquilo ali. Gente, que tristeza você ver uma cena daquela, em que ele estava palestrando, casado, pai de 2 filhos. Ele estava palestrando e de repente vem uma emissora lá, aquela emissora que vocês conhecem, e coloca assim, na nota: "Ativista de extrema direita é baleado nos Estados Unidos". Quem é de extrema ali? Quem foi o extremista naquele momento, gente? Quem foi o extremista naquele momento? Quem estava palestrando ou quem deu um tiro? Agora presta muita atenção. Uma coisa é um jornalista escrever uma matéria porque ele não percebeu que ele perdeu o senso das proporções, certo? É quando a pessoa já está tão viciada naquela linguagem cuja percepção é completamente invertida, que ele não percebe. Uma outra coisa bem diferente é quando o sujeito escreve a matéria de caso pensado, sabendo o que está fazendo. Nesse caso, a coisa fica pior, muito pior. Considerando que no nosso país as coisas são todas militantes, militantes para o lado da esquerda, né? A probabilidade dessa matéria ter sido escrita e pensada palavra por palavras, especificamente esses termos, ter sido de forma proposital, é muito alta. Então, gente, Bolsonaro, Donald Trump, olha só, atentado a Bolsonaro, atentado a Donald Trump, o Uribe, que sofreu um atentado e não resistiu, hoje nós tivemos um outro. Ninguém percebe. Será que ninguém nota
que existe uma relação de causa e efeito nessa ideologia? Ninguém percebe que existe uma relação de causa e efeito, porque, gente, presta bem atenção. O que define a sua conduta, meu irmão, o que define a sua forma de agir no seu dia a dia, as suas escolhas, são as suas crenças. As suas crenças definem a sua conduta. Todas as suas escolhas são feitas a partir do que você crê. Só um completo energúmeno, vai me desculpando as palavras, mas é porque se a gente está falando do senso das proporções, eu preciso exatamente tentar usar ao máximo a palavra que tem o peso correto para que vocês entendam. Então olha só um completo burrão, energúmeno, estúpido, acha que os seus princípios, as suas crenças não influenciam a sua conduta. A escola que você escolhe para matricular o seu filho vai ser escolhida baseando no que você crê. Os amigos que você escolhe para conviver são baseados no que você crê. Como você vai agir em determinadas situações, isso é definido pelas suas crenças. O que você defende, o que você escreve, como você age, tudo isso, a sua conduta, ela perpassa o que primeiro se passa aqui, ó, aqui e aqui, entende? Aqui e aqui. Portanto, existe uma relação de causa e efeito naquilo que nós acreditamos ou naquilo que as pessoas defendem. Então, o sujeito olha, por exemplo, para uma barbaridade dessa que aconteceu hoje, e ao invés de ele investigar a causa ideológica do atentado, certo? Ao invés de o jornalista, ao invés de investigar a causa que motivou aquilo ali, que são os pressupostos ideológicos que ele assume, ele vai botar a culpa em quê? Na arma. Ele vai falar: "Olha só, tá vendo? Foi a arma. Precisamos defender que as pessoas não tenham armas, pelo desarmamento civil agora, em massa". Como se a arma por si só, sozinha, fosse capaz de matar. Lembrem-se disso, dessas aulas até de filosofia que a gente falou aqui, a matéria é neutra. Se a matéria é neutra, existem ocasiões que ela pode ser usada para o bem e para o mal. Mas em si, a matéria ela é neutra. Mesmo uma arma é neutra. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Para o bem, em situação que você vai defender uma mulher que está sendo estuprada, por exemplo. Se for em legítima defesa, foi usada para o bem, para defender uma família, foi usada para o bem. Para o mal, numa situação de hoje. Então, olha só, ao invés de se investigar as causas que motivaram aquilo ali, o sujeito olha e fala assim: não é a arma. É preciso que o cidadão seja desarmado. É ou não é inverter completamente a percepção de mundo? Existe um princípio de investigação científica que diz o seguinte: retirada a causa, cessa-se os efeitos. Retirada a causa, cessa-se os efeitos.
Então o sujeito olha para o ponto completamente errado e acha que a causa disso foi a arma. Ora, se foi a arma, então, no caso da facada ao Bolsonaro, então vamos agora defender que não tenha mais arma, mais facas. Entende que a investigação da causa perpassa perpassa pelos princípios ideológicos que são assumidos. Gente, não precisa ficar tentando, ver quem foi o padre que falou isso, não não precisa, tá bom? Pega só o exemplo da coisa. Então hoje, eu fiquei realmente pensando, eu queria muito, se eu tivesse com olha, quando eu tinha 15 anos, eu era muito terrível. Eu gostava de uma briga na internet, sabe? Ainda gosto, mas depois que eu tive filhos, eu fiquei mais, assim, manso. Mas eu queria muito mandar o vídeo de hoje do Kirk sendo baleado, brutalmente assassinado, para esse padre e perguntar assim: "Padre, eu devo respeitar a divergência de opinião com esse atirador?" No sermão de domingo, na sua paróquia, o senhor vai dizer isso para os seus paroquianos? Que é preciso respeitar a diferença de opinião com o comunista? Eu queria muito passar isso para ele. Mas é muito triste quando a gente percebe que, se os pastores estão nesse nível, se os líderes estão nesse nível, se o executivo da nação está nesse nível, se os juízes estão nesse nível, nós estamos terrivelmente, desculpe a palavra, ferrados. Porque desde o pastor da igreja, que deveria zelar pelas ovelhas, até o sujeito que cria as leis no município, o sujeito que julga, o sujeito que ensina, perdeu-se, meus irmãos, completamente o senso das proporções e está toda, assim, tá tudo com a percepção de mundo completamente invertida, completamente invertida, confundindo causa e efeito. Nem sabe o que é causa, entendeu? Nem sabe. Nós aqui sabemos, mas não sabe o que é causa. Não pensem vocês, meus irmãos, que a opção pelo comunismo é simplesmente uma questão de natureza intelectual. Isso é um problema sério. Não é simplesmente um problema de natureza intelectual, porque você mostra para a pessoa todos os casos de corrupção. Você mostra para a pessoa os dados com genocídio. Você mostra para a pessoa como as liberdades são cerceadas. Você coloca na mesa todos os argumentos para tentar convencer o sujeito de que a ideologia comunista que ele defende é terrível e até logicamente não faz sentido defendê-la. Mas ainda assim o sujeito não muda. Sabe por que não muda? Porque o problema não é de natureza intelectual, é de natureza moral e também espiritual. Mas definitivamente o adepto, isso aqui eu falo sem medo, isso aqui eu falo. O adepto de uma ideologia comunista não faz essa adesão por uma questão simplesmente intelectual.
Aqui nós temos um problema de natureza moral e também espiritual, entendeu? A Heloísa colocou aqui: "A besta quadrada não entende nem desenhando". Não entende porque ele não é um problema de natureza intelectual. Não adianta argumentos intelectuais. Não é um problema de natureza intelectual, é um problema de natureza moral e espiritual. Então você pode colocar uma lista, centenas de argumentos intelectuais, mas você não vai convencê-lo de mudar, de abandonar. Não é de assumir o conservadorismo de direita. Não, 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 não. Eu não estou defendendo aqui uma posição política. Não estou. Estou falando contra uma posição política. Entendeu? Estou falando contra o comunismo. Você pode colocar assim centenas de argumentos para demovê-lo dessa ideologia nefasta. Não vai convencê-lo, porque não é uma questão de natureza intelectual, é uma questão de natureza moral. Se é uma questão de natureza moral e também espiritual, então é através da moralidade tentar restituir e reconstruir esta sensibilidade moral, este juízo moral que se perdeu completamente, entendeu? Que se perdeu completamente. O juízo moral na nossa nação, o senso de moralidade, gente, é assim, um negócio escasso, entendeu? A gente sempre fala isso aqui. Então é muito triste você ver uma situação dessas com um pai de família que estava palestrando, sentado, ele não estava com a arma ameaçando ninguém, sentado, e de repente é morto daquela forma, com 2 filhos pequenos, 32 anos. Os filhos dele, os filhinhos dele, imagina gente, eles não verão o pai chegar em casa mais. E eles vão ficar esperando, porque tem coisa pior do que você não elaborar o luto, porque no processo de elaboração de luto, é normal, você vai convivendo, você vai se preparando, mas quando acontece uma tragédia, de repente aquela pessoa que você ama, ela é retirada subitamente, fica muito mais difícil. Imagina para a criança, imagina para a família. É muito triste mesmo. Nós não podemos ceder para essa ideologia nunca, mas muitas vezes, até nós católicos não entendemos como estrategicamente lutar contra isso, entendeu? Nós precisamos estudar. Sabe por quê? Porque se você não estuda, se você não entende o cenário, se você não se prepara, você vira presa fácil. Você faz besteira. Então, eu antes de a gente começar aqui, eu tenho certeza que se o Tiba tivesse aqui com a gente, ele estaria falando exatamente isso aqui. Por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque eu sei que porque eu não estou na minha casa, né, eu estou aqui como convidado.
Ele como dono da casa ia soltar o verbo, porque vocês conhecem o Tiba, né. Ele ia soltar o verbo. E é muito bom ouvi-lo. Logo, logo ele estará aqui, se Deus quiser. Então, meus amigos, vamos rezar, vamos estudar e vamos lutar contra isso, porque a nossa situação é realmente muito complicada, muito complicada. Nós temos muito trabalho para frente, gente. Muito, mas muito, muito trabalho para frente. Porque nós precisamos influenciar as próximas gerações, para que eles venham com os princípios que nós defendemos, com os princípios que são caros para nós. Mas eu te pergunto, quem está influenciando as próximas gerações hoje? Somos nós, os cristãos? Basta pensar um pouco. Quem hoje domina as universidades? Quem hoje domina os editoriais de jornal? Quem hoje domina o teatro? Quem hoje domina o cinema? Quem hoje domina a produção literária? Quem domina todo esse espectro é quem vai mandar e influenciar as próximas gerações. Os próximos políticos, os próximos juízes, os próximos professores, os próximos influenciadores, os próximos sacerdotes, os próximos bispos. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa. Amém? Amém. É isso aí. A Adriane fez uma pergunta aqui interessante, ó. Como podemos regenerar, restaurar a moral desses comunistas e nos blindar desses tipos de criaturas? Acho que só por graça de Deus. Tem um jeito, através do discurso poético. Eu já falei aqui, tem um jeito, através do discurso poético. O discurso poético é a única forma, eu não vou dizer a única, porque talvez seja um pouco de exagero, mas certamente é a forma mais eficiente de você conseguir tocar no coração de uma pessoa que está completamente tomada por uma ideologia. Porque se você apresenta argumentos intelectuais, ela faz o contraponto, ela briga com você, ela não quer te ouvir, ela te toma até como inimigo. Mas se você vai através do discurso poético, ela se envolve e muda, e muda. Amém. A Silvia está perguntando: "Arley, eu perdi essa aula". Eh, eu não sei o nome mais. Gente, qual foi o nome dessa reflexão que eu fiz aqui? Eu realmente não lembro, mas uma hora dessa eu volto, pra gente falar de novo sobre isso. A Ana Paula tá dizendo: "Aprendi mais em nosso curso de liturgia". Amém. Amém, Padre Adonias. Obrigado.
Tomara que essa live fique só aqui entre nós. Não dá para explicar o discurso poético agora, porque eu preciso de pelo menos uns 50 minutos, e agora já são 11 horas, né. Então tá bom, meus amigos, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Antes de dormir, por favor, rezem pela família do Kirk e também pela alma dele, tá certo? Certamente o padre Adonias também vai oferecer lá na missa pela alma dele, porque realmente é muito triste essas coisas que vêm acontecendo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, durmam bem, até amanhã às 7h30 para a gente rezar a ladainha, as laudes e render ao Senhor os primeiros louvores. Forte abraço, boa noite. Tchau, tchau.